Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Compartilhando conhecimento, né? Nunca falo que eu transmito conhecimento, mas eu compartilho. Da mesma forma que eu aprendo com vocês, acho que é uma troca. Então, vamos começar aqui, porque nosso tempo também é um pouco curto e quero tentar trazer o máximo de informação possível nessa live. Então, a gente vai falar sobre protocolos de anjo por tomografia, um tema bem abordado, né? Hoje, em todos os centros de imagem. E existe aí algumas dúvidas, existe alguns tips aí que a gente precisa estar passando para vocês. Então, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre o tema. Antes de falar sobre protocolos, vou me apresentar aqui, tá? Meu nome é Cláudio Mar, sou formado em Tecnólogo em Radiologia Médica, já há 13 anos pela GE e desde 2001 formado. Vou passar aqui. Então, a gente vai falar sobre alguns tópicos, tá? Não vou entrar direto em protocolo, porque eu acho muito importante a gente salientar aí alguns pontos importantes antes mesmo de entrar em protocolo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte anatômica, bem brevemente, rapidamente, tá? Então, desculpa. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a parte de anjo, tanto de pescoço, né, quanto cerebral. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as artérias, vou mostrar um pouquinho mais aqui sobre essa anjo lateral, né? A gente tem aqui a artéria subclávia, né? Ou, perdão, a subclávia. A subclávia, é isso, desculpa. Não... Aqui você vai ter a artéria, a aorta, a carótida comum. Aqui a gente vai ter a interna. Aqui a gente vai ter a externa. Aqui a gente vai ter a vertebral. Aqui a gente vai ter a junção da vertebral, que é a basilar. Aqui vai ter o tronco braquicefálico. E aqui a junção da aorta, tá? Aqui a gente vai ter a cerebral média esquerda, a cerebral anterior e a cerebral direita. E aqui a posterior, a gente vai ter a cerebral posterior. E isso aqui forma um grande polígono de Willis, né? Que aí você tem as comunicantes anterior e as comunicantes posterior. Aqui nessa imagem a gente vai ter aqui as comunicantes posterior. Então isso é um vaso, né, assim, das carótidas e cerebral, muito importante para uma vascularização, e a gente faz bastante anjo de carótida, porque aqui às vezes você tem muita oclusão de bulbo carotídeo, justamente nessa região costuma acumular muita placa. E por que acumula muita placa? Devido a essa bifurcação que a gente tem entre a carótida interna e a externa, aqui você tem um acúmulo devido ao fluxo sanguíneo, né? Então ele começa a bater nessa parede, começa a levar muitos nutrientes e acaba gerando aqui um acúmulo maior de cálcio. Aqui é a parte torácica, né? Então a gente tem o tronco pulmonar, o hilo pulmonar, que é famosa ali, a gente vai estar estudando o TEP, né? Tromboembolia pulmonar, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente acaba fazendo a anjo, né? Para a tromboembolia pulmonar, a gente acaba avaliando essa região, tanto o tronco braquicefálico quanto o hilo pulmonar, né? Então às vezes você tem uma extensão de um trombo aqui nos ramos mais distais. Aqui você vai ter a aorta ascendente e logo depois você tem a aorta descendente, tá? E depois você tem as carótidas subindo aqui e as vertebrais. Aqui você vai ter a anjo de abdômen, tá? Onde elas são divididas aqui em tronco cilíaco, depois ela divide aqui, passa para a artéria esplênica, a artéria hepática, aqui você vai ter a artéria mesentérica superior e aqui a mesentérica inferior. Você vai ter as artérias renais e aqui você vai ter a aorta ilíaca comum, ilíaca interna e externa. E depois ela vira femoral, tibial e etc, tá? E hipoplítea também. Então, essa é um esquema que a gente tem da anatomia da aorta. Aqui você vai ter da anjo de membros inferiores, onde ela segue aqui como aorta, ilíaca interna, externa, femoral, tibial, poplítea, né, que ela fica mais ou menos nessa região aqui, na região do
do joelho, tá? Então, a gente acaba fazendo alguns estudos de anjo também para avaliar esses ramos da artéria. Aqui a gente vai ter um esquema de uns vasos sanguíneos, né? Então, ele leva nutrientes, gás, células e etc., né? Os principais componentes são coração, sangue e vasos sanguíneos, né? Seja ela capilar, artérias e veias. Aqui a gente tem um outro esquema, né? Onde ele mostra aqui para nós artéria, capilares e veias, tá? Capilares a gente sabe que são os menores calibres, onde ele vai nutrir os vasos mais periféricos. E a artéria, os mais profundo, e a veia, onde ela vai ter a oxigenação, né? Gás carbônico e oxigênio. Aqui a gente vai ter um esquema mostrando sobre esse esquema que nós temos aqui embaixo, sobre os maiores riscos, né? De hipertensão e aneurisma. Então, sobre esse esquema, a gente observa que o aneurisma, ele é responsável por 36%, né, cometido sobre um paciente. A má formação, ela está comprometida em 11%, outras lesões 17% e hipertensão 36% também, a mesma do aneurisma. Então, a gente vai ter os transportadores, né, que eu acabei de falar, artéria, capilares e veias. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho também sobre aneurisma. Aneurisma nada mais é do que uma membrana, né, que a gente tem da parede da aorta, e por alguns fatores ela acaba perdendo essa força, vamos dizer assim, e devido ao fluxo sanguíneo ser muito rápido e existir uma pressão aí, ele acaba havendo uma dilatação. Então, por isso que é importante, se a gente não tomar uma ação rápida, ela pode ter aí um rompimento e esse paciente vir a óbito, tá? Então, aqui está falando que em torno de 3 a 5% da população, em torno de 50 anos, tá? Ele tem aneurisma, e nos Estados Unidos, como é um país que calcula melhor esses dados, pode chegar aí até 6 milhões de pessoas aí, mais ou menos, de aneurisma cerebral. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre aterosclerose, né, que são ali os trombos, né. Então, ele tem alguns fatores que isso pode acometer. Então, paciente com diabetes, paciente que tenha colesterol, paciente que come muita carne aí com gordura, né. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não estou dizendo que é 100% esses fatores, mas é um dos fatores, tá? E o que é a aterosclerose? A gente vê que aqui, ó, a gente tem uma placa de gordura, tá vendo? A gente tem uma placa de gordura aqui. Aqui a gente tem um vaso sadio, na parte superior aqui, e um vaso com arteriosclerose, ou com placa de ateroma, né? Que a gente costuma dizer na palavra ali popular. E você observa que há um estreitamento desse vaso, ó. Então, o que acontece isso? Ele acaba estreitando tanto esse vaso que pode ter uma falta de passagem de sangue aqui, e esse paciente vai ter um infarto, vai ter um AVC e etc. Porque para de passar nutrientes e o tecido ele acaba morrendo por falta de nutrientes dentro das células. Então, aqui um esquema de consequências clínicas, né, que isso pode acometer: angia, infarto, AVC, insuficiência renal e etc. Um caso bem comum também são as famosas tromboses, tá? Então, trombose de veia venosa também, isso acaba acometendo bastante. E essa placa, ela pode despegar, né? Ela pode descolar aqui e ela subir e parar lá na artéria pulmonar, que são os famosos tromboembolia pulmonar. Muitas vezes existia até um protocolo antigo que, quando a gente fosse fazer um protocolo de tromboembolia pulmonar, a gente também fazia uma varredura ali mais ou menos nos membros inferiores, tá? Então, existia esse protocolo antigamente também, justamente para ver se está sendo acometido por uma trombose venosa profunda de membros inferiores, tá? Existe também o trombo do viajante. Isso é uma patologia, isso
Se vocês buscarem, vocês vão ver que realmente existe. Pessoas que viajam muito aí, que não estica a perna, fica sempre na mesma posição. Eu sou prova disso, né? Não que eu tive, mas eu viajo bastante, então eu sei como que isso é grave. Então, existe essa patologia também. Aqui um caso clínico, né, de um paciente que teve um trauma e ele teve uma contusão aí. Então, observa que há um apagamento aqui do cérebro, né? Esse paciente teve uma má formação devido a essa contusão. Então, isso pode acontecer também. Aqui uma reconstrução em coronal, na mesma situação. Então, observa que aqui também tem um apagamento aqui. Então, você vê que até por questão de trauma, isso também pode acontecer. Aqui um outro esquema, né, que a gente tem de um aneurisma cerebral externa, tá? De carótida externa. Então, você vai ver aqui, ó, um aneurisma. Então, você vai ter aqui essa bola aqui, essa área um pouco mais dilatado, né? Comparado com esse lado, a gente vê que a gente tem uma área muito mais extensa, né? Uma área muito maior comparado com a imagem axial também a gente consegue ver. Esse lado a gente já não consegue ver. A gente consegue ver uma pequena dilatação aqui. Isso pode ser uma ectasia, né? Existem uns valores aí aproximados que é considerado normal, e acima disso uma ectasia, e acima desse valor é considerado aneurisma, tá? Então, aqui a gente tem um aneurisma importante. E se não for feito um stent aqui, um cirúrgico, né? Um cirurgião aqui põe um stent e diminuir esse tamanho, esse aneurisma ele pode vir a romper. Então, agora a gente vai falar um pouco de vantagem e desvantagens, tá? Sobre realizar os exames de anjo por tomografia. Lembrando que anjo por tomografia hoje, ele tem cada vez mais evoluído e se tornou gold standard, tá? Apesar de você ter a angiografia, ela é invasiva, né? Então, há uma diferença aí entre as duas. A nossa vantagem é que a gente não precisa, ela é invasiva, ela tem flexibilidade para análise, tem bastante software hoje que faz essas análises assim, automaticamente. Você pode visualizar isso em vários ângulos e também retirar a parte óssea e ter só a parte vascular. Desvantagem é realizar isso em equipamentos de baixo com pouco detectores e paciente com difícil acesso. Apesar que essa parte de pacientes com difícil acesso, a evolução hoje tem nos mostrado que mesmo paciente de difícil acesso, com equipamentos hoje de dual energy ou de imagem espectral, isso já deixou de ser um problema para nós, tá? Então, você vê que isso vem evoluindo, assim, a largo passo. Então, o que a gente pode analisar dentro de uma anjo de corpo, né? Se falando geral. Coronárias, cerebral, carótida, veias pulmonares, aorta torácica, aorta abdominal, membros inferiores e superiores. Todas essas a gente consegue avaliar. A gente consegue também avaliar artéria esplênica, artéria hepática, outros ramos também dos grandes vasos. Aqui, claro que a gente vai precisar de uma bomba injetora, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, é importante ter a bomba injetora. Alguns serviços acabam fazendo injeção manual, né? Por não ter a bomba injetora, mas nós, como especialistas de aplicação, pedimos muito cuidado, né, para o cliente com relação a isso. A gente não pode garantir que o exame vai sair com uma acurácia ou com uma perfeição, porque a gente precisa ter uma dinâmica, né, tanto da varredura quanto da injeção. Então, elas são sincronizadas. Então, por isso que a gente precisa ter essa injeção aí e ter uma bomba injetora. Aqui a gente vai precisar também de um contraste, né? Então, por que eu coloquei aqui? Porque ele tem as suas vantagens e desvantagens. Então, qual é a vantagem dela, né? Ela vai nos ajudar a dar um brilho para o vaso e analisar esses vasos que a gente está realizando. A desvantagem é que ela pode gerar algumas situações alérgicas, né? Alguns efeitos colaterais, que elas podem ser leve, moderada ou grave. Infelizmente, não temos testes, né, para saber se o paciente é propício a receber o contraste intravenoso.
mas existe uma anamnese que a gente faz e isso nos deixa um pouquinho mais tranquilo ou já suspende a injeção, tá? Então, uma dessas é paciente renal crônico, então a gente acaba evitando de injetar contraste, desde que esse paciente não venha fazer hemodiálise. Então, paciente que vai fazer hemodiálise no dia seguinte ou na parte da tarde, ele é candidato a receber contraste, não tem problema, tá? Mas tem algumas contraindicação em alguns casos, tá? Já caiu por terra, tá? Deixar bem claro aqui, já caiu por terra essa questão de paciente que tem alergia a peixe, a frutos do mar, a camarão, isso já não tem mais nenhuma correlação, tá bom? Então, o que a gente acaba verificando é mais essa questão de creatinina, se o paciente é renal crônico, está mais relacionado aí com a parte renal. Até mesmo paciente diabético, né, que usa metformina, já tem trabalhos aí, artigos falando que já não é mais necessário fazer a suspensão do medicamento. Então, aqui tem a questão da osmolaridade, né? Então, a gente procura utilizar sempre contraste de maior concentração. Ele pode variar entre 350 e 370. Então, é muito importante, tá? A gente sabe que a gente vai, às vezes, no cliente, por ele ter um custo maior, a gente acaba não utilizando ou não comprando, né, o contraste de maior concentração, mas é importante. É importante porque é uma coisa que eu sempre falo nos clientes que eu vou, né? Um bom estudo, uma boa reconstrução. Um mau estudo, uma péssima reconstrução. Não existe milagre. É diferente, por exemplo, da física da ressonância, né? Que você tem o 3D TOF, por exemplo, que você pode fazer uma anjo cerebral pelo fluxo sanguíneo do paciente. A tomografia não, é 100% contraste, tá? O software ele sempre vai identificar valores de HU, por isso que é importante fazer aí a injeção do contraste. Então, a orientação médica ainda segue jejum, né? Apesar de existir alguns trabalhos saindo que até a questão do jejum aí já tem alguns artigos, né, que já estão dizendo que pode-se fazer ali sem o jejum, tá? Mas a gente ainda é um pouco receoso, esperamos trabalhos mais novos aí para que a gente possa ter uma certeza sobre isso. Precisamos da enfermagem, né, para poder fazer a anamnese, punçar, pegar o acesso venoso do paciente. Acesso tem que ser calibroso, tá? Eu estou falando que tem que ser, é o mundo ideal, tá? Mas às vezes vai fazer paciente oncológico, e às vezes o paciente não tem muito acesso, enfim. Então a gente faz com o que pode, mas sabendo que a acurácia, a precisão do estudo vai diminuir também. E, claro, orientação médica, tá? Não fazer isso sem orientação médica. Então, eu já falar um pouquinho sobre o Smart Prep, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza muito para poder fazer os estudos de anjo, seja ela de qualquer parte do corpo. Existe também a vantagem de fazer timing bolos. Eu, particularmente, não uso timing bolos. É uma ferramenta interessante, porém, eu poderia usar ela ali para anjo de artéria pulmonar, nada mais do que isso, tá? Porque você consegue fazer um cálculo e saber em quanto tempo esse contraste chegou na artéria pulmonar. Os demais, não vejo nenhuma vantagem de fazer com timing bolos, porque você tem que injetar uma quantidade pequena de contraste, fazer cálculo, enfim. E hoje a máquina tem muitos recursos para que a gente não tenha a necessidade de utilizar esse timing bolos. Aqui a gente vai ter o Smart Prep, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é cada ferramenta dessa. Então, aqui você vai ter ele ativado, né? Quando ele não está ativo, essa ferramenta aqui vai estar desligada. Você vai ter a transição dinâmica, né? A GE disponibiliza de um disparo automático. Isso veio de vamos dizer, de uns 9 anos para cá, porque a GE não trabalhava com disparo automático. Isso era algo manual. O operador tinha que fazer o disparo. Aqui você vai ter monitor location, tá? Que é onde a linha vai estar localizada para poder fazer o disparo e a localização daquele vaso. A quantidade de MA, 40, então a gente pode chegar até 100. Então, por exemplo, vou fazer uma anjo de pescoço. Vou colocar ali mais ou menos, falando de um equipamento de 64 cortes, 128, a gente coloca ali no botão aórtico, só que ali gera um pouco de artefato devido ao ombro, dependendo do tamanho do paciente.
então a gente pode chegar até 100 de MA ali, tá? Monitor delay é o tempo que vai começar a fazer os cortes, tá? Numa imagem seguinte, eu vou mostrar ali para vocês, mas esse delay está relacionado com quanto tempo vai começar a fazer os cortes. Isso depende muito, tá? Por exemplo, vou fazer uma anjo de membros inferiores, eu geralmente monitoro ali na artéria femoral. Até esse contraste chegar ali, vai demorar, em 10 segundos ele não vai chegar. Então, eu posso subir isso daí para uns 15, 20 segundos, tá? Para quê? Para que eu não tenha que ficar fazendo vários cortes, não tendo contraste e irradiando o paciente, tá? Então, isso depende um pouco ali de que estudo você vai fazer. Depois a gente vai ter o monitor ISD, que é Interscan Delay. Ele tá um exemplo de 2,5 segundos, tá? Isso está relacionado a um intervalo entre um corte e outro. Eu, particularmente, se falando de anjo, eu sempre deixo 1 segundo, porque você já coloca um fluxo alto, entre 4, 5, e se você deixa um tempo longo, isso está relacionado ao quê? Ele vai fazer um corte, depois de 2,5 segundos vai fazer o próximo. Dependendo da velocidade que você tem do contraste, do vaso que você vai monitorar, ele acaba passando, tá? Então, eu acabo colocando 1 segundo por segurança. Você tem um threshold ali, quando ativa o Dynamic Transition, com quanto de HU você quer que a máquina dispare. Então, aí está um exemplo de 50. Você pode colocar uma anjo ali de aorta, eu coloco em média de 120, 110. Esse delay de diagnóstico é o tempo mínimo que a mesa vai deslocar, tá? Então, comecei a fazer o exame, até ele subir ou descer, ele vai ter uma média ali de 5,7 segundos, tá? Não tem jeito, eles precisa desse tempo de deslocar a mesa, mesmo que você colocou a linha de corte na mesma posição entre Smart Prep e aquisição, você tem um delay ali, 4 segundos, um tempo mínimo, porque você está fazendo Smart Prep em axial e geralmente a aquisição ele é em helicoidal. Então, existe uma técnica ali para mudar entre um parâmetro e outro para começar a fazer a varredura. Tá? Aqui, mais ou menos, um esquema, né? Então, o primeiro corte é apenas um localizador. Aqui é os 10 segundos que eu falei para vocês, e aqui começa a fazer os cortes. Observa que há uma distância entre um corte e o outro. Então, provavelmente, esse aqui está com 2,5 segundos, tá? Aqui você tem Phase Monitor, Scan Phase. Então, Phase Monitor é para quando eu começar a injeção ia começar a fazer o disparo da máquina, então eu solto os dois juntos. Depois de 10 segundos de injeção, dependendo do exame, eu começo a fazer os cortes, tá? Se eu estou com ROI, ele vai fazer a leitura e vai fazer o disparo sozinho se tiver ativo o Dynamic Transition. Se não tiver, eu tenho que clicar em Scan Phase, tá bom? Então, aqui um esquema. Então, aqui ele está com Dynamic Transition, né? Então, ele faz um teto aqui de quanto você colocou. Aqui é um exemplo, né? Então, ele está com 50 e vai fazer ali o disparo quando chegar a 50 de HU. Nos nossos equipamentos, a gente pode colocar até 3 ROIs, tá? Mas não vejo de verdade, assim, necessidade de estar colocando 3 ROIs, não. Sempre trabalhei com 2. Qual é o caso que você poderia utilizar? Perdão, eu costumo fazer só com 1. Qual é o caso que você pode fazer com 2? Quando, às vezes, o paciente está respirando muito e você vai ver que a aorta ali ela vai mexer demais. Então, você pode colocar um ROI ali um pouco mais próximo, né? 2 ali para ter uma precisão maior. Falando um pouquinho de protocolo, tá? Então, a gente vai estar falando aqui de anjo cerebral. Então, observa-se que a linha, né, de monitorização eu coloco ali entre C3, C2, mais ou menos. Então, você vai ter ali a monitorização sobre a imagem da carótida. Então, a nossa referência é a carótida, tá? No caso de anjo cerebral, eu não trabalho com transição dinâmica. Por quê? Se a gente for olhar a imagem sem contraste, que é o nosso localizador, a imagem ela perde muita qualidade devido ao MA ser baixo e etc. Então, para não correr o risco de colocar esse ROI num vaso, numa jugular, por exemplo, que é logo ali próximo, a gente acaba monitoreando manualmente. Então, quando começa a mudar o tom de cinza, a gente faz um disparo. A gente tem a referência aqui OM, né, que é óbito meatal, DFOV, tá? A gente vai trabalhar ali em média de 22 a 25 centímetros para crânio. Helicoidal, então a gente vai ter ali helicoidal, algoritmo de reconstrução standard, não faz com parte óssea. Tempo de rotação, eu coloquei ele 0,35 e 0,8,
Porque isso eu coloquei um exemplo de 2 equipamentos com uma fileira de detector maior e uma fileira de detector menor, de 0,8 segundos ali, a gente está falando de um equipamento de 16 cortes, de 0,35 a gente está falando de um equipamento ali de 64, tá? KV, eu coloquei 100 e 120, mas eu sempre priorizo trabalhar com KV menor, tá? Porque ele é mais próximo do iodo, do contraste, tá? O KVP dele está mais próximo do iodo. E o que isso melhora para nós? O brilho do vaso. Então, quando eu começo a diminuir o KV e aumentar o MA, além de ganhar dose, né? Além de diminuir a dose, eu acabo tendo uma qualidade maior no meu estudo. Espessura de corte, geralmente a gente faz com 3,75 e vai reconstruir a 1,25, equipamentos 16, e a 0,6, equipamentos de 64 cortes, tá? MA sempre com modulação, não faço com ele fixo, é importante frisar isso. Contraste, a gente vai variar ali de 3,5 até 5, então vai depender ali do comportamento do acesso venoso do paciente. O pitch, né, ele pode variar de 0,5 a 0,9 para anjo cerebral, tá bom? Então a gente vai depender ali um pouco de que estudo a gente está fazendo. Então, eu particularmente, para um equipamento de 64, eu trato de colocar ali 0,5 segundos, tá? E se for um 16 ali, devido ao tempo, né, de varredura, eu coloco 0,9. Sempre trabalhando ali com delay Smart Prep, tá bom? Consigo fazer ele em modo manual? Consegue, mas não é o ideal. Você vai colocar um tempo ali aproximado, 25 segundos, mais ou menos, e soltar os dois juntos. Mas como a gente tem a ferramenta, o ideal é que a gente utilize ela. Importante frisar, tá? A gente sempre faz o scout em 2 planos, 90 e 180. Aqui a anjo de carótida, os parâmetros é bem parecido, tá? A diferença é que a gente vai fazer uma varredura cortando de baixo para cima, tá? Nesse sentido. A gente vai monitorar aqui no botão aórtico para os equipamentos de 64 e no tronco da artéria pulmonar, se for equipamentos de 16 corte. Por quê? Porque ele é mais lento, então eu preciso fazer um disparo precoce. Então, se eu faço um disparo ali no botão aórtico, o que vai acontecer? Saindo ali do botão aórtico, a gente já viu pela parte anatômica que ele já começa a subir na carótida comum, tá? E o 16 cortes é um equipamento rápido, né? Claro, mas assim, não é tão rápido como o 64. Então, você vai ter ali mais ou menos 8 segundos, 7 segundos mais ou menos de varredura para uma anjo de carótida. E para um 64, a gente vai ter uma média ali de 3 segundos, 4 segundos, então é bem mais rápido. Então, me dá a margem e colocar isso dentro do botão aórtico, tá? Porque ele faz um disparo mais rápido. Tempo de rotação segue igual, KV também segue igual, com modulação, contraste também, e o pitch também segue exatamente igual, tá? Aqui a anjo de TEP, né? A gente sabe que anjo de TEP é um karma aí na vida dos operadores, porque isso varia muito, tá? Não tem uma precisão de 100%, porque isso pode variar muito, frequência cardíaca do paciente, isso afeta demais. Então, a gente trata de seguir um parâmetro para que 95% desse parâmetro seja assertivo, tá? Assim, dificilmente eu tenho um problema com os estudos de tromboembolia pulmonar, tá? Mas não vou dizer para você que tem as suas margens de erro. O que a gente tem aqui, né? Um pouquinho diferente. Então, a gente tem um DFOV ali de 34 a 36. Depois, a gente vai ter ali 0,35 a 0,8 segundos de giro. O KV, ele vai variar de 100 a 120 também. Então, como eu falei, por que eu coloquei 100 e 120? Porque, assim, infelizmente, né, nós aqui da América Latina, os médicos têm um certo receio de fazer estudos com KV baixo, com medo de ficar ruim e etc, tá? Mas já tem estudos, já tem vários trabalhos falando aí que a gente faz com KV mais baixo e MA ali um pouco mais alto. Diferente também da carótida, a gente vai fazer uma aquisição de 5 milímetros, tá? E por que isso? Claro que isso vai ser uma próxima aula sobre física e etc, para não ficar tão longo aqui, mas isso nada mais é do que o equipamento não subir tanto a dose. Se eu faço cortes finos direto, ele não vai modular como deveria,
e a dose, dependendo de como está o seu alto MA, ele vai trabalhar com uma dose um pouco maior, tá? E a reconstrução, 1,25 com 1,25. Equipamentos de 64 cortes, não vejo a necessidade de fazer interpolação. Vejo muita gente, às vezes, fazendo interpolação, mas não existe essa necessidade, tá? Aqui, para um equipamento de 16 cortes, valeria a pena, né, fazer ali com 0,6, porque você vai estar com um detector um pouco maior, ativado, né, um pouco maior. Então, talvez ali valha um pouco a pena fazer com 0,6. Aquisição, né, de 3,5 ml por segundo a 5. E o pitch, você vê que ele já muda, tá? Você vai variar entre 1,5 até 1,7 de pitch, tá? Então, preciso fazer esse exame um pouco mais rápido, não posso fazer com 0,9. Smart Prep, tá? Então, aqui a gente já não faz ele no modo automático, a gente vai fazer ele no modo manual. Então, a gente acaba olhando quando o contraste chega na cava superior, tá? Tanto equipamento de 16 quanto equipamento de 64, eu faço ela monitorando na cava superior, tá? O que vai mudar vai ser o bloco de aquisição. Aqui um abdômen, então os parâmetros são exatamente os mesmos, tá? Só que a monitorização, ele vai ser, eu particularmente coloco ali no meio do coração. E por que eu não coloco aqui? Então, eu poderia colocar aqui no meio. O que acontece? Por mais que a gente faça um teste, né, com a injeção de contraste, o que vai acontecer? Eu preciso estar seguro que no momento que injetar contraste, não vai ter um extravasamento. Claro que fazendo o teste com soro, essa probabilidade ela vai diminuir bastante. Então, eu coloco ali na aorta, porque a gente acaba vendo o contraste chegar sobre a câmera direita do coração. Não significa que a gente vai monitorar por ela, tá? A gente vai monitorar na aorta descendente. Porém, o contraste chegando na câmera direita me dá a segurança de que não extravasou o contraste, tá bom? Então, o contraste ali, a quantidade é o mesmo, tá? O pitch a gente vai colocar ali entre 0,09 e 1,3, aí eu já não trabalho com 1,7, porque acaba deixando, perdendo um pouco da qualidade, devido a essa hélice estar um pouco mais espaçada. De membros inferiores, então eu coloco ali mais ou menos na artéria femoral, eu também não coloco em cima, algumas pessoas colocam lá na ilíaca, eu prefiro colocar na femoral, por quê? Porque a gente sabe que quando o contraste chegar na artéria femoral, eu preciso subir com a mesa e começar a fazer a varredura. Desculpa. Nesse momento, eu sei que o contraste já está passando pela artéria poplítea e a tibial. Então, eu começo a fazer uma varredura. E, diferentemente de estudos de abdômen, tórax, a ideia é deixar esse exame um pouquinho mais lento, tá? Não deixar tão rápido. E por quê? Porque se eu deixo ele muito rápido, principalmente equipamentos de 64 cortes, é possível que ele passe do contraste. Então, porque aqui eu posso colocar uma varredura aqui de 8 segundos, posso subir pitch, velocidade da mesa. Então, não é interessante, né? Parece um pouco estranho, mas é dessa forma que a gente faz, porque eu preciso que no momento que eu faço a varredura, eu já tenha contraste ali na poplítea para baixo. A femoral sempre vai ter, isso não é problema. O problema geralmente são as distais. Contraste, quilovoltagem, exatamente igual, tá? O que muda aqui também é a espessura de corte, então eu faço um pouquinho menor. O que difere para mim de 3,75 para 5? É a minha modulação. Se eu coloco 3,75, isso vai significar para mim que eu vou subir um pouquinho mais essa dose. Se eu coloco 5 milímetros, isso vai significar que eu vou baixar um pouquinho mais essa dose. E como essa região aqui da tibial fibular, ela é uma região com menos estrutura, é possível que a máquina baixe demais a dose, tá? Então, por isso que a gente acaba diminuindo um pouco mais a espessura de corte aí. Membros superiores também a gente faz, tá? Esse é um posicionamento correto para se fazer membros inferiores. Geralmente a gente faz por uma lesão, um trombo, aneurisma, etc., ou também por um desfiladeiro torácico, tá? A gente faz braço para cima e braço para baixo. Eu não recomendo, algumas pessoas falam, posso fazer anjo com os 2 braços para baixo?
não é recomendável, porque isso te gera um artefato maior devido ao abdômen, o tórax do paciente, tá? Então, a ideia é fazer desta maneira. E o outro membro esteja aí com acesso venoso. Aqui eu coloquei um pouquinho ali, um esquema, né, de como que é o detector, né? Claro que isso aqui eu vou falar bem rápido, não é o tema da nossa aula, mas aqui eu só queria mostrar para vocês um detector de 40 milímetros, como que ele é, né? Muitas pessoas têm uma visão um pouco equivocada. Você vê uma placa aqui, né? Quando você abre o Gantry, você vê uma placa aqui, só que sobre essa placa, você tem vários detectores eletrônicos. Então, esse é o detector da máquina, tá? Olha que interessante. E essa parte é o detector, que corresponde a essa, e ela vai nesse sentido, né? No sentido horizontal ali, no eixo Z, tá? Então, ela fica nessa posição onde a gente começa a fazer a varredura. Então, são vários desses, não é um só. Muitas pessoas pensam que é uma placa única e não é. Então, ela acaba dando a visão de ser várias, mas não é. Aqui, passando um pouquinho mais rápido também, aqui a gente vai ter os protocolos de aquisição para 64 cortes e 16 cores, tá? Então, você observa que o 64, ele tem ali 40 milímetros e 20 milímetros. Isso, 40 milímetros, é o tamanho do detector. Então, ele tem 40 milímetros de tamanho, significa que um giro eu vou conseguir 40 milímetros, por isso que o exame ele se torna bem mais rápido, comparado com o 16, que ele tem a metade do tamanho. Se você olhar o 16 aqui, ó, ele tem 20, tá? E aqui é os pitch, né, que eu estava comentando com vocês. Então, dependendo de quanto você coloca de pitch, você vai ter um tempo de velocidade e um tempo de aquisição. Claro que isso está relacionado também com o tempo de rotação. Todos os exames que eu vou colocar 0,35, para anjo, é o ideal, exceto membros inferiores, tá? Então, a gente faz o mais rápido possível. O de 16 cortes é uma plataforma GE, claro que isso vai mudar um pouco aí de fabricante, mas aí a gente vai ter ali no mínimo 0,8, tá? Alguns equipamentos 16, ele pode chegar a 0,4, mas em média são 0,8 e a gente tem que mexer um pouquinho mais ali no pitch, tentar deixar um equipamento um pouquinho mais rápido, tá? Não é interessante trabalhar com cobertura de 10, porque ele vai diminuir mais ainda o tempo de varredura, porque você está com o detector fechado, ele precisa de fazer mais volta. Então, aqui, ó, um pitch, né, largo, né, e um pitch um pouco mais curto. Então, aqui ele está mostrando a diferença entre um e outro. Isso aqui perde um pouco da qualidade quando você aumenta muito o pitch. Agora, vai ter situações que não tem o que fazer. Tem um equipamento de 16 cortes, preciso fazer um tromboembolia pulmonar rápido ali, com 5 segundos de varredura, 7 segundos de varredura, porque no momento que você injeta contraste na veia braquial, esse contraste ele leva mais ou menos de 8 a 12 segundos para chegar na artéria pulmonar. Então, eu preciso fazer esse exame rápido, senão eu perco o tempo de aquisição. Então, aí você precisa ponderar e saber o que você precisa. Vamos falar um pouquinho de pós-processamento. Aqui são um pós-processamento da GE, então você tem vários softwares, né, que a gente utiliza, principalmente análise vascular e Autobone Express, que é o que faz a extração do osso e deixa só a parte vascular. Lembrando que isso passa muito pela aquisição. Volto a repetir, uma boa aquisição, uma excelente reconstrução. Uma aquisição mal feita, não tem milagre. Aí o software ele vai acabar não fazendo a extração como deveria. Por que o software extrai a parte óssea e deixa a parte vascular? Não é que o software ele sabe o que é osso, o que é vaso. A tomografia não sabe o que é isso. Ela trabalha por HU. Então, quando o software ele é criado, vamos imaginar aqui, conjecturar, vou fazer uma extração de um crânio, tá? A gente sabe que o osso do crânio é um osso muito denso, duro. Então, na hora de criar o software, ele fala, bom, para um crânio, eu vou fazer a extração vou fazer uma média aqui, tá? Não é esses valores exatos, de 400 a 600. Então, tudo que eu tenho de 400 a 600, o software ele vai extrair. Por isso que, às vezes, quem tem experiência com anjo, sabe o que eu estou dizendo, às vezes ele extrai um pouco a parte vascular. E por quê? Porque significa que aquela parte vascular que foi extraída também, aquela pequena artéria, ela está com valores muito próximos
da parte óssea, tá? E isso varia um pouco também com relação à idade do paciente, tá? O paciente, às vezes, um pouco mais de mais idade, isso, a acurácia, né, do software, ele pode ser prejudicado também por toda uma estrutura óssea do paciente. Então, a gente vai ter aqui um análise vascular, falar brevemente também, não vou entrar muito em detalhe, porque o tema se torna um pouco extenso, tá? Mas a gente tem mecanismo para saber o diâmetro desse aneurisma, tá? O diâmetro da estenose, quanto que eu tenho de distância entre a parte proximal e a parte distal do aneurisma, tudo isso a gente tem. Então, mostrando aqui o rastreio do vaso, tá? Ele vai mostrar sempre para nós uma imagem em lume, uma imagem 3D, um coronal, imagens em curva, umas imagens axiais também, tá? Então, quando eu faço a leitura desse diâmetro ou a distância desse ponto até esse ponto, ele vai mostrar o valor para mim exato, tá? Porque ele está acompanhando a curva do vaso. É diferente de eu traçar um software de distância daqui até aqui, tá? Então, a gente tem 3 opções, né? Na verdade, 2. Uma é mais para identificar placas de ateroma. Então, uma vai medir a estenose e outra o aneurisma, tá? Então, quais são os pontos principais? Diâmetro mínimo e máximo e médio, área transversal, distância, né, que é o comprimento, e o ângulo e o volume. Então, tudo isso ele nos mostra através do software. A gente também tem uma outra ferramenta que se chama AVA com um clique ou AVA 2 cliques. Eu, particularmente, uso bastante o AVA 2 cliques porque eu vou determinar da onde até onde eu quero fazer o rastreio. Então, um exemplo bem comum aqui, eu quero fazer um rastreio só desse vaso, só da ilíaca comum e externa. Eu vou marcar um ponto aqui e vou fazer o outro aqui. Então, eu estou analisando apenas isso. Quero ver uma estenose, quero analisar algo desse vaso aqui, ó, como está mostrando aqui na imagem, tá? Então, eu faço esses 2 pontos. Esse com um ponto, eu só marco o início e a máquina faz o rastreio final. Não é interessante, porque às vezes ele pode marcar a mais ou a menos. Então, eu trato de trabalhar sempre com AVA 2 cliques. E isso, diferentemente dos outros softwares que eu mostrei anteriormente, ele está dentro do Reformat, tá? Eu não preciso clicar em análise vascular para ter essa ferramenta. Também está ali, mas eu posso clicar direto no Reformat e fazer esse rastreio. Se é uma coisa simples, por exemplo, uma anjo cerebral, quero analisar o aneurisma, posso usar o AVA 2 cliques só naquele ponto. Aqui, mais ou menos, o esquema, né? Os diâmetros que eles utilizam, né? Como referência. Então, aqui a gente tem o lumen. Esse gráfico aqui, ele mostra para mim o diâmetro do vaso. Então, você observa que aqui a gente tem um aneurisma, então o gráfico ele está mais extenso, e aqui um pouquinho menor, depois ele volta a aumentar novamente, porque aqui provavelmente ele tem um outro aneurisma, e depois o vaso ele volta a diminuir. Aqui são os resultados, diâmetro, né, como eu comentei, a referência que eu tenho proximal e a distal. E aqui outros pontos, tá? Tudo que você tem em vermelho você pode alterar. Então aqui gráfico, aqui se eu quiser aumentar essa janela eu posso aumentar por aqui. Se eu quiser fazer uma volta com o lumen, né, um ângulo, eu posso fazer por aqui. Então, estou fazendo uma volta de 360. Enfim, então aqui você tem todos os valores ali que você pode estar trabalhando de resultado. Aqui, mais ou menos, como o software faz a leitura, tá? Eu acho bem legal esse cálculo aqui. Geralmente, a GE usa o método NASCET, tá? Que é o mesmo que se utiliza no ultrassom. Mas existe outros também. O NASCET é americano e o outro que a gente tem aí, o ECST, é europeu, tá? Então, o que é importante saber? O que é importante na hora de fazer a leitura, né? A gente marcar um diâmetro próximo da estenose ou do aneurisma e embaixo também. Por quê? Para ter uma acurácia do estudo. Porque aqui ele está mostrando, ó, a referência que a gente usa, ó, ponto 10, né, que aqui ele está mostrando nasce de C sobre A, que é sobre C. Então, a gente precisa dessa referência para saber qual é a porcentagem que a gente vai ter de estenose ou de aneurisma. Lembrando que, no caso de aneurisma, ele sempre vai fazer a leitura da luz do vaso. Então, se eu tiver luz e tiver trombo, ele vai fazer a leitura da luz, tá? Existe uma ferramenta que a gente faz extração de trombo e aí você tem um valor total, tá? Mas, em média,
ele vai fazer sempre o valor da luz. E esse CC é um cálculo utilizado só para anjos de carótida. Aqui, mais ou menos, a precisão, né, que eles utilizam, a configuração de resolução, efeito de volume parcial, algoritmo quantitativo, que ele mostra para vocês os valores, medição do comprimento, enfim. Então, é o que o software utiliza ali de parâmetro. O que ele tem de ferramenta para poder entregar isso para o vascular. Tá? Aqui mais um caso de uma estenose. Observa que aqui você tem uma placa de ateroma, tá? Então, isso é importante, saber quanto que eu tenho de calibre aqui, porque eu preciso tomar uma ação rápida sobre esse paciente, senão ele possa ser acometido aí de um AVC. Aquela placa de cores, né, que eu mostrei para vocês, está relacionado a essa imagem. Então, você dá uma dimensão de início e fim, e por cores ele vai padronizar para você. Então, vermelho são cálcios, né, são placas de ateroma mais densa e dura. O verde geralmente é a luz. O amarelo ele está relacionado ali mais parte mole, e o outro azul são valores mais baixos de HU. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque às vezes ele pode pegar um valor um pouco mais abrangente. Existe um método que você possa diminuir e fechar um pouco mais, ter uma precisão maior só em cima do vaso, porque aqui ele vai estar variando de valores de HU. Então, um exemplo, tá? Menos 50 até 60 de HU, 60 até 80 até 300, de 300 aí até 1.900, mais ou menos. Falei um valor aí aproximado, tá? Para vocês entenderem ali como o software trabalha. Aqui a gente tem algumas imagens que foram realizadas, tá? Essa foi estudos que eu realizei junto com nos clientes que eu passei. Então, aqui a gente tem uma aorta completa, né? Nesse caso, a gente fez ela com gating, né? E depois sem gating. Então, observa que ela tem bastante placa de ateroma, né? Então, essas imagens foram interessantes. E a técnica que a gente usou foi justamente essa, tá? Então, 0,35 de giro, 0,6 de espessura, KV de 100, modulação de MA foi modulado, né? Então, por isso está de 80 a 350, tá? E aí você tem todos os parâmetros que a gente utilizou ali, tá? O algoritmo de reconstrução. Aqui uma outra também já com... É o mesmo estudo, só que ela está com fusão óssea, tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Aqui já com algumas análises, tá? Subclávia, enfim. Então, tem todas as análises aqui. Esse é um protocolo que a gente utiliza muito para TAV, né? Que é transcatéter de válvula aórtica, quando você quer analisar a válvula aórtica como um todo. Então, o médico precisa saber qual é o diâmetro dessa válvula para poder fazer ali uma prótese, para colocar uma prótese. Por isso que tem essas medições que vocês viram lateralizado aqui, tá? Aqui uma anjo cerebral, tá? Isso não é paper, não é Photoshop, isso foi um exame realmente realizado por nós, né, na instituição onde a gente esteve, e você vê a qualidade do estudo, né? Então, o software ele trabalha muito bem mediante as aquisições. Aqui um outro estudo de anjo de membros inferiores, com vários tipos de reconstrução. Aqui uma anjo de carótida também, tá? Então, você vê que a gente tem, ó, a extração do osso, você vê como ela limpa bastante, tá? Ok, você vai falar assim para mim, mas isso às vezes dá um pouquinho de sujeira. Sim, mas temos ferramentas para limpar isso com 2, 3 cliques, tá? Não tem a necessidade de passar tesoura, como muita gente faz. Existem ferramentas ali que conseguem chegar a essa reconstrução ali de um modo bem rápido. Aqui um outro caso de aorta tóraco-abdominal, né? Você vê que o paciente aqui já tem uma malha de stent, tá? Provavelmente esse paciente já teve um aneurisma de aorta descendente, e por isso que tem esse caso aqui dessa malha. E é isso, pessoal. Falei, não sei se eu ocupei muito tempo, foi aí 49 minutos aí. Quero agradecer aí o tempo de vocês.